A nossa fé em Jesus, né, nossa fé em Cristo, a nossa fé em Deus, ela está ancorada, digamos assim, em um Deus que se apresenta na história, né, no palco da história que Jesus anuncia o seu Evangelho. Né? Se Jesus anuncia o seu Evangelho no palco da história, ele tem um lugar específico para fazer isso, é um lugar chamado para nós hoje assim, a Palestina, né? Lá de 2000 anos atrás. Então essa fala da Palestina no tempo de Jesus, ela é importante assim, para a gente contextualizar as coisas. Embora pensar que a Palestina no tempo de Jesus, né, que todo tempo é o tempo de Jesus, né, o tempo passado, presente, futuro, sempre é o tempo de Jesus, esse tempo aqui é o tempo de Jesus. Né? Mas falar da Palestina no tempo em que Jesus caminhou aqui na terra, digamos assim, onde ele anunciou o reino. E também queria fazer assim um pequeno parênteses, né, quando eu falo em Palestina, hoje nos vem à mente assim, esses conflitos, né, atuais entre o Estado de Israel e esse Estado na Palestina, que não é reconhecido por todas as nações e que ocupa cada vez um espaço menor aí na faixa de Gaza, um pouco da Cisjordânia, um pouquinho mas não é desse Estado palestino que nós estamos falando, dessa autoridade palestina constituída. Estamos falando de uma região toda, né, que ela é disputada assim, entre os árabes, hoje inclusive religiosamente, né, é uma região que é importantíssima, tanto para o islamismo, quanto para o cristianismo, para o judaísmo, né, dessa região assim, que nós vamos falar. E quem denominou essa região de Palestina foram os romanos, quando dominaram essa região, né? E esse nome vem por causa dos filisteus, enfim, era a Síria Palestina que eles se referiam, e depois acabou sendo a Palestina dos judeus, e mais tarde, com a expulsão dos judeus daquele lugar, Roma designou ele que se chamasse em Palestina Síria, para não citar mais os judeus, enfim, mas é aquela região assim que eu já vou mostrar no mapa ao qual se refere. Mas é a região que Jesus caminhou. Jesus não veio para a América do Sul, Jesus não esteve na América do Norte, Jesus ficou naquele território assim restrito, né, pequeno, até vamos pensar, e foi lá que ele fez trouxe a sua mensagem. Por que é importante então falar da contextualização, né? Porque muitas vezes nós estamos lendo os evangelhos e nesses evangelhos assim a gente pega algumas informações, mas muitas vezes a gente pega assim a moral, a ética, o costume, assim aquela ideia assim parenética, né, de tentar compreender uma mensagem para os dias de hoje. E o evangelho é tão rico, né, e é tão divino que ele se coloca como luz hoje para os nossos passos também. Mas quanto mais nós pudermos voltar àquele período e olhar e analisar as causas, as consequências, aquilo tudo que tinha ao redor de Jesus, nós vamos ter maiores instrumentos para poder fazer esse trazer para o hoje, trazer novas reflexões, né? Quando a gente conhece o Evangelho e desconhece assim, esse contexto, a gente tem logo a ideia de que o que Jesus disse foi brilhante, foi maravilhoso, foi lindo, né? Mas quando a gente vai estudar assim, esse contexto todo que está por trás das palavras de Jesus, o discurso de Jesus ele deixa de ser bonito, ele passa a ser divino, né? Porque a gente vê a profundidade das palavras que ele usa e o que aquilo quer dizer, o que significa então. Bom, nós temos hoje um tempo assim, até limitado para tratar sobre esse assunto. Eu vou então trazer alguns pontos mais importantes que eu fui elencando, assim, né? Para a gente introduzir um pouco o assunto, assim, não dá para a gente aprofundar muito as coisas, assim, né? Então vamos pensar em alguns tópicos, alguns pontos para a gente poder conversar algumas coisas. Com a Palestina no tempo de Jesus, né? Estamos falando então daquela região específica, mais ou menos 2000 anos atrás. Mas eu quero voltar um pouco antes disso, né? Porque a história que acontece lá é uma história que tem uma sequência. E a gente não pode pegar um livro da Bíblia, ou mesmo um Evangelho, e achar que começa as coisas aí. Tem toda uma história que se desenvolve e essa é a história nossa, assim, nosso povo, o povo de Deus, que hoje somos nós, né? E ela tem uma sequência que vai acontecendo, vai se desenrolando, né? Então nós precisamos compreender. Não vou voltar lá do princípio, Deus fez a terra e o céu, não é isso? Voltando assim só para uma cronologia mais breve, né? Vamos imaginar assim, ó,
alguns períodos chaves assim, para nós chegar nesse tempo da Palestina na época de Jesus. Um período patriarcal, né, que a gente sabe as histórias dos patriarcas, né, do Êxodo, né, então depois de Abraão aqui gera Isaac, gera Jacó, as 12 tribos, né, isso a gente compreende bem, né. José vai para o Egito, as 12 tribos vão para lá também, as outras tribos, lá no Egito fica cativas, enfim, mas Moisés liberta esse povo, essa libertação é chamada de Êxodo. Depois tem uma busca, uma caminhada, assim, uma longa estrada para se chegar na Terra Prometida, que é feita por Josué. Moisés já tinha falecido na estrada, no caminho. Depois que esse povo hebreu, né, israelita, se organiza aqui na Terra Prometida, eles se dividem assim, o território, né, cada uma das tribos, as 12, e eles estabelecem uma forma de juízes para governar essas tribos. Né? Cada uma é um momento de transição. Depois nós temos um outro momento, mais ou menos há 1000 anos atrás, onde essas 12 tribos são unidas, né? São unidas sobre um reino só. Isso acontece justamente pelas ameaças que eles enfrentavam. Essa é uma região que historicamente, né, ela é conflituosa, é uma região que tem terras férteis, mas também é uma região de passagem, de ligação, né, entre outras regiões. E esse período assim, da unificação dos reinos, que acontece por Saul, né, o primeiro rei, ele um pedido, né, dessas tribos para que elas se fortaleçam, para que elas criem mais força militar, inclusive para fazer frente às ameaças dos povos que estão lhe ameaçando. Isso acontece em Saul, acontece em Davi, acontece em Salomão. Salomão constrói o templo, né? Mas depois, a partir de Roboão, né, há uma divisão desses reinos, há conflitos, e os reinos, esse reino é dividido em dois, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então nós temos ali o reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino de Judá, que é o sul, que fica ali em Jerusalém e ao redor. Depois disso nós temos a queda do reino do norte, né, mais ou menos lá em 700 a.C. Eles são deportados, o reino do norte desaparece. E o reino do sul também, 5 séculos, a metade do 5º, 6º século, também é dominado pelos babilônicos. E eles são deportados, vão ser cativos na Babilônia. A destruição do templo acontece, enfim. Depois de um tempo, né, eles voltam para a sua terra e começa então esse retorno do exílio, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo, o segundo templo, e é o chamado período pós-exílico. Depois disso tem um período chamado intertestamentário, né? Mas aqui, assim, muito cuidado com esse intertestamentário, assim, porque é um tempo de 400 anos de silêncio de Deus. Mas isso é altamente assim, questionável, essa ideia. Nós temos alguns livros, né, que para os nossos católicos é aceito como proto-canônicos, né, e outros livros para os evangélicos, por exemplo, não são. Então, para eles, sim, é um período que não há nada, mas para nós tem ali 1 Macabeus, 2 Macabeus, Tobias, são 5, 6 livros que compõem esse período da história que acontece 400 anos antes de Cristo. Depois disso, então, nós temos, quando há essa destruição do templo de Jerusalém, né, nós temos algumas dominações nesse povo. O povo judeu é um povo que por diversas vezes é dominado por outros povos, né? Algumas vezes são expulsos da sua terra, outras vezes a dominação acontece ali mesmo, no local onde eles estão, né? Os babilônicos expulsaram os judeus da sua terra, eles foram para a Babilônia, serviram como escravos, enfim, ficaram um período lá. Mas quando o Império Persa vence o Império Babilônico, eles puderam então retornar para a sua casa, né? E voltam para a Judéia, enfim. Mas depois, logo na sequência, eles são dominados então por Alexandre o Grande, né? Já vimos lá na história, Alexandre o Grande vai conquistando, né, muitos lugares, e dá início a um período grego, onde a cultura helênica, né, a cultura grega vai se espalhando, e isso acontece por um longo período, né, mas no período onde Alexandre estava vivo, isso até estava razoavelmente bem. No período que ele morre, então o seu reino é dividido entre os seus generais, né? E aí começa um outro período aqui, em 312, o Império Seleucida, né?
que aí é um período bem difícil. E justamente aqui, nesses 167 anos de Cristo, Antíoco IV, que é o imperador Seleucida, ele proíbe totalmente os cultos, né? Então os judeus de novo eles são impedidos de serem o que são, né? Porque se tirar a religião, eles não são mais nada, eles fazem tudo voltado a lei, voltado à fé que eles têm, né? A promessa de Deus. E aqui nesse período os judeus são proibidos de ir ao templo, é profanado, ele não é que o templo como uma casa assim, né, divina, ele é profanado, eles colocam ossos, eles fazem um altar para os deuses do Olimpo, enfim, das culturas helênicas. E os judeus, então, eles são obrigados a trocarem de religião, né? Isso não vai acontecer. Muitos desses judeus, né, Judas Macabeu, por exemplo, foge com os seus para as montanhas, né, que se recusam a estar cultuando outros deuses, abandonar os deuses dos seus pais, né, de Jacó, de Abraão, de Isaac, mas enfim, né? E eles são expulsos, eles fogem, vão para as montanhas, e estando nas montanhas, o exército Seleucida vai atrás deles, né? E acontece um fato bem interessante, porque lá naquelas montanhas, eles estão escondidos, mas o exército chega, descobre, e eles então atacam esses judeus, né? E os judeus não revidam, eles não revidam, porque isso aconteceu num dia de sábado, né? E no dia de sábado o judeu não poderia fazer absolutamente nada, então ele nem mesmo se defende, e esses judeus são quase todos dizimados. Em vista disso, os sobreviventes se reúnem e eles então começam a debater, porque está em perigo, em risco, toda a raça judaica, né, judia, porque os adversários vão sempre atacar eles no sábado, porque no sábado eles não podem pegar em armas, eles não podem fazer muitas coisas, inclusive, obviamente, pegar em armas e matar alguém, né? Então eles decidem que, para a preservação da raça judia, né, para a preservação da sua história, eles, mesmo que se forem sábado, eles vão pegar em armas e eles vão se defender, né? Por que me detive um pouco mais nessa história? Porque lá em Marcos 3, se eu não me engano, Jesus ele cura uma pessoa num dia de sábado. E os que estão lá reclamam contra Jesus porque ele está transgredindo a lei do sábado. E Jesus pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? E obviamente essas pessoas, certamente essas pessoas que estão ouvindo Jesus, eles são remetidos a essa história. Ou seja, antigamente, para a sobrevivência do povo e para se defender dos inimigos, foi autorizado que eles erguessem suas espadas e fizessem, se defendessem, mas também que matassem, né? Ou seja, foi autorizado mesmo que no sábado que eles pudessem matar alguém, e agora Jesus não pode salvar alguém no dia de sábado. Essa contradição que Jesus coloca diante deles, ela tem uma contradição que os faz pensar, né, e os faz deixar Jesus, por enquanto, livre, né, de algum tipo de reprimenda ou condenação ali assim. Eu trago essa história para mostrar para vocês como os contextos são interessantes, para entender as palavras que foram ditas no Evangelho, né? Então essa é uma história que remonta a isso. Nós temos isso, essa revolta dos macabeus, né, e uma espécie de um governo independente a partir daqui, né, onde os judeus conseguem, mas aqui também é bem questionável assim, se eles conseguiram essa liberdade, enfim, ou foram também alguns fatores externos que ajudaram eles nesse sentido. Mas aqui, mais ou menos no ano 63, começa um outro movimento, até o ano 70 depois de Cristo, né? E principalmente o ano 135 depois de Cristo, onde os romanos dominam novamente o lugar, a região, e aí os judeus estão novamente sob julgo, né, de uma potência estrangeira. Agora aqui nessa dominação romana é um pouco diferente da Seleucida, né? Diferente da babilônica, eles podem seguir com a sua fé, né? Eles podem seguir com o seu Deus, o culto ao seu Deus, o seu templo, né? Sem que haja algum tipo de
de proibição disso. Então, vamos imaginar que lá no tempo de Jesus, o que está acontecendo é que esse povo está vivendo novamente sob o domínio de um outro povo, né, que é o povo que é o Império Romano, mas eles têm a liberdade de fazer o que faziam antes no contexto religioso, né? Algumas proibições, mas eles podem se movimentar como se movimentavam, desde que paguem os seus impostos e cumpram as outras ordens, né, que o Império Romano lhe estabelece. Bom, é nesse contexto, né, que nós temos que falar uma coisa que é bem importante assim, para pensar na Palestina nos anos de Jesus, que é justamente o surgimento de uma esperança messiânica, né? O povo judeu, após então, dessa história toda que eu falei, assim, ele se reúne, vou mostrar aqui com um mapa, vai ficar mais fácil. O povo judeu se reúne sob as 12 tribos, eles formam então o seu primeiro rei, Saul, e eles se organizam aqui num reino de Israel, que seria todo esse lugar. O reino de Saul foi um reino bem tumultuado, assim, não foi tão agradável, digamos assim. Mas o reino de Davi, que é o seu segundo rei, foi um reino muito próspero, né? Em Davi aconteceram muitas coisas que fizeram que o Davi se tornasse uma referência, um modelo para os demais e futuros reis, né? E também como um símbolo daquilo que foi e que poderá ser novamente. Então nós temos aqui um período de prosperidade, de segurança, né? Davi, ele era muito inteligente, muito esperto, ele fez muitas alianças com povos vizinhos, enfim, eles tiveram um grande progresso. Com Salomão, idem. Salomão continua essa história, eles têm um progresso até mais notável, assim, econômico, né? Mas depois esse reino, então, se divide, como falei antes, e esses dois reinos jamais vão estar novamente como estavam antes, com as 12 tribos ao redor. Jesus usa uma expressão, né? A galinha reunindo os seus pintinhos ao seu redor, né? Uma expressão bonita para mostrar esse reino que gostaria de reunir novamente, né, todas as tribos, né, sob o seu manto. Esse reino dividido, ele é enfraquecido, né? Tudo que é dividido é enfraquecido. A capital do reino do norte é Samaria, Jerusalém, capital do reino do sul. Como falei, esse reino cai antes do sul, né, porque era um reino mais rico, mais populoso, embora a maioria das referências que a gente tem são ao contrário, que é um povo mais idólatra, né, e que por isso é punido por Deus, mas é um povo, na verdade, que é muito mais assediado por outros povos porque tem mais potencial, né. Aqui embaixo, de certa forma, são mais deslocados e menos propensos aos ataques vizinhos, né, porque tem bem menos recursos, inclusive, do que esse reino do norte. Resta também pensar que muitas dessas queixas, né, são escritas aqui, nesse período aqui, por essas pessoas que obviamente vão comparar o lado de cima, dizendo sempre que eles são o lado menor da história, mas a gente já sabe que esse reino do norte ele foi muito mais potente. Por isso caiu antes, porque tinha muito mais interesse, né, em tomar essa região, tomar essa parte. De qualquer forma, os dois reinos caem, e aqui surge essa esperança messiânica, como falei, ela é embasada nisso. De que haveria de existir novamente alguém que seria capaz de reunificar esse reino, né? Trazer todas as tribos de volta para esse único manto, assim, essa única tutela, e obviamente esse novo rei deveria ser descendente de Davi, né? Seria um descendente direto do rei Davi, que devia nascer, né, na tribo de Davi, enfim, e iria se tornar aquele grande rei novamente para reviver esses tempos áureos, né, que foi vivido lá naquela época, naquele tempo. Nós temos essa esperança messiânica. Só que cada um dos grupos que vivem ali vão esperar isso, muitas vezes, de formas diferentes. Nós vamos ver isso depois. O contexto político, então, dessa região, e eu me detenho mais no contexto político, porque ele é muito importante. E, aliás, o contexto político e religioso aqui, ele é muito próximo, muito aproximado, né? Então, esse contexto político é que a Palestina é dominada por Roma, né? O Império Romano é um império muito grande, né? Aqui nós temos Roma, né? Que é a bota, né? Nós temos aqui todas as regiões que foram tomadas por esse império, e nós estamos falando desse lugarzinho aqui, né? Aqui que existe Jerusalém, mais ou menos por aqui, enfim, tem aqui o nosso povo todo está aqui assim. Roma dominou toda essa área. Obviamente, eles não têm como controlar isso de uma forma assim
ditam direta, né? Então eles nomeiam procuradores, eles colocam pessoas de confiança em cada um dos lugares para que façam as coisas que eles querem que se façam, mas eles, como falei antes, eles deixam essa liberdade de culto, né? Até porque os romanos são politeístas, acreditam em vários deuses, né? E se lá nessa pequena terra eles acreditam num Deus, né, que é Javé, que é Yavé, né, Elohim, enfim, esse Deus monoteísta, para eles não tem problema nenhum, não ofende, não agride a sua fé, eles permitem que eles tenham o culto que quiserem ao seu Deus. Roma é uma cidade muito grande, né? Aliás, o império todo soma mais ou menos 50 milhões de pessoas, e para aquela época é bem considerável, né? Roma, 1 milhão de pessoas. Augusto é imperador quando Jesus nasceu, e depois dele, então, Tibério sucede, né? Nós temos nesse contexto político também um outro poder aqui, que é o poder dos Herodes. Aqui, eles justamente nomeiam alguém para que possam comandar. E Herodes já estava nessa luta já fazia algum tempo, querendo dominar essa região, e há ali uma certa política ali, enfim, entre eles, e eles conseguem fazer com que Herodes seja proclamado por Roma, né, o rei de todos os judeus da Palestina. De certa forma, Roma também quer apaziguar um pouco as coisas lá, porque eles imaginam e percebem que aquele povo todo está esperando o seu rei, né? Lembra que as 12 tribos foram dispersas, os reinos foram dispersos, e até então não se formou um único reinado, né? E aqui Roma está tentando dar isso para eles. Vão estabelecer novamente então o reino que vocês tanto querem, o reino de Israel, né? E vai ser, quem vai comandar esse reino vai ser Herodes. Aliás, o Herodes inclusive se autodenominava o Messias, né? Ele era o Messias que eles esperavam, que ele ia reunificar esse Israel. Só que os israelitas não gostam disso, obviamente, os judeus não querem, porque ele não tem a descendência que deveria ter, ele não é aquele que eles esperavam. Não, eles aceitam, porque não há outra forma, e Herodes ele vai comandar essa região, vejam bem, por mais de 3 décadas ele vai ser o rei de todo esse povo judeu, fazendo justamente, sendo uma espécie de rei vassalo, né? Ele é o rei daquela região, mas ele obedece a Roma, né? Então ele é um rei que não tem a autonomia total, né? Ele tem sempre esse poder de Roma sobre as suas costas, digamos assim, e ele vai fazer as coisas a partir daí. Quando ele morre, né? O seu território, esse território dessa Palestina que os judeus ocupam, ele é dividido em 3 partes, por 3 dos seus filhos. Então nós temos assim, nesse mapa, dá para ver claramente, né? Aqui, dividido em três cores aqui, ó. Essa aqui verde seria do Herodes Filipe, que seria um dos seus filhos. Essa região que compreende a Idumeia, Judéia e Samaria, ficou para Arquelau, e essa aqui, que é a Galileia e a Pérea, ficou para o Herodes Antipas, né? Herodes Antipas é o rei, né, dessa região, né, depois do rei Herodes o Grande, que é quando nasce Jesus, né, que quando tem a crucificação de Jesus, onde ele vai ser julgado pelo Herodes Antipas. Essa região de baixo, Arquelau, ele é deposto por Roma, né, porque não foi um bom administrador, digamos assim, né, inclusive porque ele era muito violento, e aí aqui foi colocado alguém, então, que era um representante direto de Roma, que era um procurador romano, na época da crucificação de Jesus. Você sabe muito bem que era Pôncio Pilatos, então, que comandava essa região. Quando Jesus está diante de Pilatos, ele diz, mas ele não é galileu? Então leva lá para o Herodes julgar, não está na minha jurisdição, né? Tinha uma divisão bem clara entre as jurisdições. Claro que não pegaram Jesus e levaram para cá, né? O Herodes estava em Jerusalém e o Herodes faz o julgamento porque Jesus era galileu, devia ser julgado pelo rei Herodes. Esse Herodes Filipe, nós não temos tantas informações aqui, porque Jesus ele não circula muito para cá, né? Vejam, aqui é o Mar da Galileia, aqui é o Mar Morto, né? E Jesus circula mais ou menos por aqui. Ele fica nessa região, ao redor desse lago, e desce para cá, para Jerusalém, né? Ele caminha por aqui e faz esse percurso aqui. Jesus não caminha muito mais que isso, poucas vezes se aventura
para o lado de cá, assim. Então esse lado aqui também é um lado que já é um pouquinho mais, fica um pouquinho fora dos nossos textos bíblicos, né? Bom, um contexto político, né? Eu vou falar político, mas também é religioso. Nós tínhamos 3 grandes forças naquele período, que era o Império Romano, né? O poder do Herodes, né? Quando o Herodes Grande dominava toda a região. E nós tínhamos também o Sinédrio, que é o poder religioso, mas também não deixa de ser político. É um poder que está atrelado, isso é política com a religião. O Sinédrio, então, seria uma espécie de tribunal religioso, né, da lei judaica, né, onde deveria ser aplicado todas as penas referentes à religião. Né. Quando o imperador de Roma toma o lugar, ele não quer saber se as pessoas deveriam ou não guardar sábado, se deveriam fazer os rituais de pureza antes da alimentação. Eles não querem saber dessas minúcias, para eles não interessam isso, né? Só que para os judeus é muito importante. Então eles vão dizer assim, bom, se isso é importante para vocês se virem com isso. Vocês continuem legislando sobre isso, porque isso não nos interessa. Vocês não podem, obviamente, dentro das suas leis, aplicar a pena capital. Ou seja, vocês não podem, por uma questão religiosa, matar alguém. Isso é só dever de Roma, né? É por isso que os sacerdotes, quando julgam Jesus, não conseguem aplicar a sua pena, né? Eles levam para que Pilatos aplique, porque eles não podem condenar ninguém à morte, porque Roma não permite que isso aconteça, né? Outros foram condenados e mortos, sim. Jesus foge, inclusive, de apedrejamento, sim. Mas hoje também nós temos leis que não podem matar, as pessoas se matam, né? Naquela época também acontecia isso. Só que aqui, na festa em Jerusalém, também convinha ao Sinédrio não aplicar essa pena, justamente para jogar também para Roma essa responsabilidade. Nós temos, além do Sinédrio, vários pequenos grupos ou seitas, né, que fazem parte desse caldeirão assim, social que está cada vez mais fermentado, enfim, com novas ideias. Muitos se opõem à dominação romana, aliás, todos, eu diria, se opõem à dominação romana. Mas muitos se opõem se calando, né? Aceitando, de certa forma, porque também convinha a eles esse tipo de dominação. Mas, na verdade, nenhum dos judeus gostava disso, do que estava acontecendo, né? Mas alguns eram mais ou menos beneficiados ou prejudicados com isso. Então, alguns se calavam, aceitavam, né? E outros se rebelavam. Então, alguns pequenos grupos assim que eu queria citar, que está lá, Jesus passa, e a gente ouve isso durante todos os evangelhos, né? Os saduceus é um grupo de elite, né? É um grupo que geralmente está ligado aos sumos sacerdotes, né? Era geralmente as pessoas que tinham o comando máximo do Sinédrio, e era formado por pessoas da alta sociedade que acreditavam somente nos livros escritos, né? Então a lei era a lei que estava lá, o que estava escrito, né? Era o seu regimento. Esses, embora não gostassem da dominação romana, esses permaneciam nos seus cargos, nos seus lugares, com as suas posses, com as suas terras, e de certa forma, para os romanos também, eles não criavam um conflito, digamos assim, com eles, porque um apoiava o outro e permanecia assim, né? Os que são ricos, os que estão sempre na frente, os que estão lucrando com as coisas, estão bem, né? Não importa se os seus desejos pessoais, às vezes assim, se está tudo bem, se eu estou ganhando, se eu estou lucrando com o que está acontecendo, vamos permanecer assim. Melhor assim do que pior, né? Aí tinha um grupo dos fariseus, vou pular aqui embaixo, que Jesus discute muito com esses, os fariseus, os escribas, porque esses fariseus, eles surgem nesse período, cuidado, né, intertestamentário, que é duvidoso, mas eles são formados também por ricos, mas por pessoas também que são pobres, que vão estudar, que vão fazer parte dessa seita farisaica. Estes obedecem à lei de Moisés e colocam essa observância da lei como sendo um requisito, né, para a vinda do reino de Deus, digamos assim, embora não se fale em reino de Deus, mas eles são aqueles que pensam que a justiça deles, ou seja, seguir totalmente a lei mosaica, é que os tornaria justos perante os olhos de Deus. Eles vão seguir a lei escrita e a lei oral, né? E eles são muito mais próximos do povo do que esse grupo aqui. Esse aqui é um grupo mais de elite. Esses aqui, eles são aquelas pessoas que estão no meio do povo.
e eles estão ensinando, eles estão buscando o apoio popular, eles tinham também o apoio popular, eram vistos como pessoas mais próximas, né, do povo. Os escribas, que andam muito junto com os fariseus também, os fariseus com os escribas, eles são responsáveis, né, pela tradição, assim, são os doutores da lei, são aqueles que estudavam dos 14 aos 40 anos, né, depois disso se tornavam escribas, ou seja, os entendidos da lei. Qualquer discussão que havia, era eles que iam lá dizer a lei diz isso, a interpretação é essa, né. Então eles andam muito próximos, assim, desse grupo dos fariseus. Os herodianos é um grupo menor, e tem a ver com o rei Herodes, o Grande, e em linhas gerais eles estão aí para dizer, são os políticos que estão atrás, né, ao redor do rei Herodes, que estão para dizer que ele é o Messias, ele é o que o povo esperava, né, e está tudo certo. Nós temos mais alguns grupos, os essênios, por exemplo, que são aquele grupo que também vive a lei como os fariseus, digamos assim, essa observância, mas mais ainda, eles são um grupo que se isolam, né, eles saem, eles vão para lugares isolados, né? Nós conhecemos eles porque lá naquele Mar Morto aqui, né, eles formam uma comunidade, né, de Qumran. Nós nem sabíamos que eles existiam, né, até 1947, se não estou enganado, quando uns pastores foram buscar uma cabra que tinha entrado numa caverna, e eles entram lá para procurar a cabra e eles encontram os jarros, né, com os escritos, com uma biblioteca toda ali, assim, de escritos, que eram dos essênios, né? Então eles sabem da existência deles a partir só de 1947. Eles eram um grupo que provavelmente esconderam, né? Esconderam nas cavernas os seus escritos, naquelas perseguições, enfim, do Império Romano, e provavelmente eles foram expulsos, ou dizimados, enfim, e sumiram. Muitas vezes se associou Jesus aos essênios, essa associação não é boa, né? Porque tem muitas coisas que é contrário, enfim. Tem outro grupo, que são os zelotas, que eles também esperam a vinda do reino, né, nessa perspectiva assim, da expulsão dos romanos, mas eles querem fazer isso militarmente. Então são os zelotas que promovem os grandes tumultos, assim, as revoltas no meio do povo, né, e são os grandes responsáveis por aquilo que acontece no ano 70 depois de Cristo, né, que Jesus menciona como profecia, quando ele se encontra com as mulheres de Jerusalém, né, na subida no Calvário, ele diz: não chorem por mim, chorem por seus filhos, que se comigo fizeram isso, imagine que farão com seus filhos. E nós temos relatos assim de coisas bem absurdas, né, de crueldade que aconteceu aqui, enfim, muitas coisas bem ruins até de citar aqui nos anos 70, onde os zelotes conseguiram fazer essa revolução, né, e Roma simplesmente acabou com isso, né, e vão expulsando a partir daí os judeus. E em 135 tem um outro Messias que surge, que é o Bar Kokhba, né, filho das estrelas, e ele vai novamente levantar o povo contra Roma, e aí eles são novamente dizimados, são expulsos, e aí começa a diáspora até então, né, daí eles são expulsos totalmente daquela região, e eles ficam a vagar pelo mundo, esse povo, até pouco tempo atrás, no século passado, onde começam os movimentos de retorno a esse lugar, né? E aí culmina em 48, né, depois da Guerra Mundial, Segunda Guerra, com a criação do Estado de Israel, né? Mas isso começa lá, essa expulsão começa nos anos 70, e os zelotes são um grupo revolucionário, é um grupo que pega em armas para expulsar os romanos, mas eles não conseguem, diante do poderio todo de Roma. Depois deles, inclusive, vem os sicários. Sicários é um outro grupo que é caracterizado por usar uma espécie de faca, que umas sícaras, né, que eles conseguiam esconder, não espadas, eles escondiam essas coisas menores, como se fosse uma foicinha nas suas roupas, e no meio das aglomerações era muito fácil sacar uma dessas armas e golpear os adversários e esconder novamente, e conseguiam fazer isso. Eles degolavam, enfim, os seus adversários com isso. São os sicários, eles denominam ou decorrem disso também. Tem outro grupo que eu não coloquei aqui, acabei esquecendo, que são o grupo dos Batistas, do João Batista, né, que também era um grupo que pregava a vinda iminente do reino, né, do juízo, né, e a separação dos bons, dos maus, dos justos, dos não justos. Esse é o contexto assim, político e social, político e religioso, né? Todos esses grupos, depois
eu vou mostrar com mais calma, todos esses grupos têm uma expectativa de que deve se expulsar os romanos, né, e que deve se restabelecer o reino de Israel. Né? Isso tem que ficar bem claro para a gente sempre, assim, né? Porque em muitas partes do Evangelho está posto essa discussão. Né? Até quando Pedro não entende, né? Quando Jesus diz que eu vou morrer, né? O Filho do Homem vai ser crucificado, vai ser morto, e o Pedro já diz, não, que isso nunca aconteça. Né? Pedro geralmente se associa a alguém que já foi zelota, né? É aquele que está armado, inclusive no Getsemane, ele puxa a sua espada, né? É aquele que ainda, talvez, Judas também se coloca nessa perspectiva, né? Aqueles que ainda estão esperando que Jesus seja aquele que vai colocar, expulsar os romanos do lugar, como se o reino de Deus fosse apenas isso, né? Jesus tem um projeto universal, né? E eles estão vendo simplesmente aquela região e aquele contexto que eles estão vivendo. Há uma constante muito forte assim, esse desejo, né, do povo de expulsar os seus dominadores para poder ter uma vida justa, digna, né? Porque o que acontece? Enquanto eles são dominados, eles têm que trabalhar para si, né, para o seu governo imediato, no caso lá do período de Herodes para Herodes, mas também tem que trabalhar para gerar impostos para Roma. É esse o objetivo de uma dominação, né? Mas o grande risco nisso tudo, o grande perigo, é também a perda da sua identidade, né? Da sua religiosidade, porque cada vez mais a cultura de Roma, né? Que nessa época era uma cultura helênica, né? Vai trazendo consequências também nessa enculturação, e eles vão perdendo cada vez mais a sua matriz, a sua identidade, aquilo que lhe coloca como judeu, né? Isso está presente também no pano de fundo das tentações de Cristo, né? Aquelas tentações no deserto são tentações messiânicas, deve ser lido a partir disso, né? O domínio das coisas, o domínio político, né? O dar ao povo o que o povo quer, né? Ou a realização de grandes sinais para que ele possa enfim, liderar o povo contra Roma. Vocês percebem que Jesus também fica tentado nessa possibilidade, né? E isso acontece muitas vezes ao redor de Jesus, essa noção de que o reino é simplesmente, tão somente a expulsão, né, dos romanos e a reunião novamente de Israel e o fortalecimento militar, inclusive, né? Por isso que essas visões que nós temos hoje, né, essas músicas que Jesus é o general, nós vamos marchar, eu não gosto muito disso, porque remete ainda, parece aquela história assim, militar, aquela história da força, da pax romana, né? A paz, a minha paz, a paz que vos dou, não é a paz desse mundo, né? Não é a paz de não estar em turbulência, não é a paz de não estar em guerra, é a paz de, mesmo estando em guerra, mesmo estando em turbulência, a gente se manter sereno, né? E confiante diante de Deus, né? Bom, esse é o contexto político, religioso. E nós temos assim um contexto social, né? O que está acontecendo naquela comunidade, nas comunidades? Essa sociedade que é hierarquizada, né? Tem uma elite muito poderosa, muito rica, né? E tem a grande maioria são pessoas empobrecidas, né? Que são essa grande massa de camponeses, artesãos, aqueles que precisam trabalhar, inclusive em profissões impuras, né? E que vai sempre lhe excluir daquele pequeno grupo seleto, né, dos israelitas de fato, né? O bom israelita é aquele que jamais podia, aquele que não ia se tornar impuro, é aquele que tinha raiz, descendência pura, né? É aquele que ia ter uma vida devotada a Deus, mas isso lá nas camadas mais populares, né, é impossível, né? É impossível viver tal qual essa ideia assim de israelismo puro, né? Porque as pessoas estão com as moscas ao redor, as pessoas estão com sangue, as pessoas estão em atividades que são consideradas impuras e jamais vão ser puras por isso, né? As famílias eram a base da sociedade, não só na sociedade judaica, mas em todas essas sociedades antigas, é a base, assim, essa ajuda mútua, né, que se tem entre as pequenas comunidades, né? Mas aqui nós estamos vivendo um período de desestabilização dessa estrutura familiar, né? Os conflitos, as guerras, a miséria,
né, a exclusão social, tudo isso faz com que as famílias também vão se desintegrando, esse tecido social ele vai se desintegrando aos poucos, né? Justamente porque essa outra cultura que vai chegando, né, vai colocando diferenciações entre as coisas. As comunidades que seriam unidas e se manteriam, né, elas vão também se desintegrando, vai deixando de ser assim. Esse contexto cultural, por isso a helenização, essa cultura grega, né, que vai avançando pela Palestina, tem a sua língua própria, tem costumes, né, e gera, obviamente, conflito com todas as tradições judaicas. A religiosidade, né, do povo é o centro da vida dos judeus, a observância da Torá, dos ritos, mas cada vez menos pessoas conseguem viver assim, né? A grande maioria fazem parte assim daquele grupo marginalizado que não consegue viver conforme a sua religião indica. A religião aqui, ela passa a ser excludente, né? A religião, ao invés de ser um ambiente de acolhimento, da formação de uma comunidade de ajuda, ao contrário, ela acaba excluindo, ela acaba expulsando os seus membros, né, que não conseguem seguir conforme essas práticas tão rigorosas que Jesus vai depois então questionar, vai criticar essas práticas tão rigorosas que estão colocando. As sinagogas é o centro, assim, né? Não pense as sinagogas como grandes construções, né? São pequenos lugares, assim, tudo é muito pequeno. Nós estamos falando de uma época onde as casas eram pequenas, as casas eram feitas geralmente de pedra, barro, né, com telhado talvez de madeira. As casas tinham um cômodo só, às vezes 2 cômodos, né? As sinagogas também não eram espaços muito grandes. Estamos falando de grupos pequenos de pessoas que vivem em cada lugar, né? Não há assim, uma densidade muito grande. Mas as sinagogas ainda são a referência assim, da cultura, da tradição, né, judaica, enfim. No contexto religioso, né, como falei, assim, dá para apontar essas duas coisas. Assim, além do judaísmo, né, tem muitas religiões na Palestina, o paganismo romano, as seitas que vão dizendo e apontando outras coisas. A expectativa messiânica, né, é a chegada desse Messias, um líder, mas cada um vai, deixa eu ver se está aqui isso, cada um vai esperar esse líder, esse Messias, esse rei de uma forma diferente. E aí acontece que Jesus, então, ele vem nesse contexto, assim, nessa turbulência, nessa efervescência. Quando Jesus nasce, ele é perseguido, né, porque Herodes quer impedir que, né, tenha um massacre dos inocentes, enfim, que talvez historicamente seja contestável, mas não dá para duvidar disso pela atuação de Herodes. Nós temos aqui depois algumas revoltas que acontecem quando Jesus é criança, né? Tem o tal de Judas, o Galileu, que faz um levante na Galileia contra Roma, enfim, tem várias coisas acontecendo. Uma cidade que ficava a poucos quilômetros de Nazaré foi dizimada por uma revolução. Jesus era criança nesse ambiente, nesse lugar, então ele cresceu justamente com isso latente, assim, da espera desse Messias, dessa vinda, e cada vez mais era necessário que houvesse alguém que os libertasse, porque eles têm consciência do seu cativeiro, eles têm consciência da dominação, e eles têm consciência de que devem mudar isso. Então imagine assim um momento onde todos os grupos estão querendo algo, né, que ressignifique a sua história, que coloque tudo em perspectiva nova e que expulse lá os seus romanos, que coloque Israel a viver junto. Só que Jesus, por que Jesus não é aceito pelos judeus, né? Porque ele veio dentro do povo judeu, né, mas ele é rejeitado pelos seus. É porque ele vem de uma forma diferente que eles imaginavam que ele viesse, né? Não há, embora desde o início da história, é uma preparação para a vinda do Messias, não há claro assim como deve ser esse Messias, ou muitas vezes se imagina esse Messias conforme as necessidades da época, né? Conforme o período que se vive. Aqui estão esperando um Messias militar, porque é contra o poderio militar de Roma que eles têm que lutar, né? Mas ele não vem então para restaurar a monarquia davídica, né, como esperavam lá os saduceus, os fariseus, os escribas. Jesus não se resume ao reino de Deus, não se resume ao âmbito israelita apenas, não se resume à monarquia davídica, né? Jesus não veio para o
o rigoroso cumprimento da lei, como esperavam os escribas, né? Aqui ele relativizou a lei, relativizou agora um pouco controverso aqui, né? Depois eu posso explicar melhor isso. Ele não veio como juiz severo, né? Como esperavam os batistas. Ele não veio como um legislador, como juiz, como esperavam os essênios. Ele não veio como chefe militar, como esperavam os zelotas, como esperavam os sicários, né? Ou seja, ele não veio para ser aquilo que esperavam que ele fosse. Então Jesus, ele acaba frustrando, né, todas as expectativas que se tinha sobre a vinda do Messias. E é por isso que é tão difícil acreditar nele, né? É por isso que é difícil acreditar. Até o João Batista fica em dúvida. Mas tu é aquele que nós devemos esperar ou a gente tem que esperar outro? Porque não está sendo assim tão claro, né? Seria mais fácil na nossa vida também quando as coisas fossem postas mais claro, né? Porque a gente faria o certo se a gente soubesse de fato o que é o certo a ser feito. Teria mais chance de fazer as coisas certas. Teria mais chance de a gente dizer assim, bom, Deus quer isso de mim, é isso que eu vou fazer, né? Mas isso não é tão claro assim, né? A gente tem nosso discernimento, nossa liberdade, nossas escolhas, e nós temos algo que Jesus requer nesse contexto, que é a nossa fé, né? A partir da nossa fé nós encontramos um caminho. Agora, João Batista ficou na dúvida, mas tu é mesmo aquele? Né? Porque o que se percebe, o que se fala, não é bem aquilo que eu imaginava que fosse. Coitado, né, de Jesus, ele vem ali, né, e esse cara ainda acha que ele não é aquilo que ele deveria ser. E Jesus responde, então, para os discípulos de João, né, basta ver o que está acontecendo, né? Ele vai dar uma lista de coisas que estão acontecendo, que os coxos estão andando, os surdos recuperam, os cegos recuperam a visão, vai dizer um monte de coisas assim. Ele vai, de certa forma não, obviamente ele vai confirmando, eu sou aquele que deveria vir, mas eu não sou apenas o que vocês esperavam, eu sou diferente, eu sou mais do que aquilo que vocês esperavam. Que ele inclui no seu discurso, ele suprime, né, a vingança contra os injustos, e ele acrescenta, né, acrescenta os pobres, acrescenta algo a mais do que eles imaginavam, né? Então, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é aquele que deveria vir, mas não é como eles estavam esperando que fosse. Bom, então, Jesus se movimenta assim naquele colorido, né? Como ele pensava, como ele sentia, como ele sonhava, como ele sorria, né? Estão muito ligados assim ao chão que ele está, as imagens dele, né? E só para falar de uma forma mais prática, assim, né? Quando Jesus fala que o semeador saiu a semear e ele joga as sementes caem em vários lugares, ele está trazendo uma imagem que é cotidiana deles, né? Que é um cultivar diferente do cultivar de hoje, que a gente vai lá, né, faz o buraquinho, põe a semente, rega. Não, naquela época se semeava jogando a semente e depois se passava o arado, né? Então essa história ela tem a ver com esse fundo de como eles faziam a sua agricultura. Quando Jesus fala lá também em Mateus 13, aqueles discursos das parábolas, né, as parábolas do reino, ele fala que aquela pessoa escondeu o tesouro, né, escondeu o tesouro, ou melhor, encontrou o tesouro, né, que estava escondido. Para nós seria uma coisa meio que absurda. Assim, imagina eu estar lá fora, moro em Araripe, lá capinando, né, lá fora e encontro um tesouro. Para eles não era tão absurdo, era bem comum. Porque a forma de guardar dinheiro era enterrando, né? Inclusive quando havia saques, invasões, para proteger o que tu tinha, tu enterrava. Depois que tu permanecesse vivo, né? Tu ia lá e desenterrava. Só que as pessoas às vezes não permaneciam vivas, às vezes eram deportadas, às vezes eram levadas como escravas, e o lugar ficava lá com aquele tesouro enterrado, né? E aquele cara que achou o tesouro, ele tem outra atitude, inclusive ele enterra de novo, né? Por quê? Porque se ele pegasse aquele tesouro, não seria dele, seria do dono da terra. Ele sabia disso. Então ele enterra de novo, ele vende tudo que ele tem, pega o dinheiro e compra a terra, né? Para depois apostar no tesouro, né? Essa é a lei. Aqui não está em dúvida, não está em questão essa questão ética, ele fez o certo ou não, né? Foi meio malandro o cara aqui, né? Jesus não está dizendo, não está contando essa história para discutir as questões éticas disso. Ela está dizendo que uma vez que tu encontrou o tesouro, que é o reino, né? Tu larga tudo que tu tem, tu vende tudo que tu tem, tu aposta aquilo, porque aquilo é muito mais importante, né? Quando Jesus lá em João capítulo 4, né, encontra com a samaritana lá do poço, e aquela conversa é uma conversa tensa, né? Aquela samaritana conversando com um homem, inclusive um homem sendo judeu, né? E samaritanos não se dão, tem todo esse contexto histórico deles,
da Samaria ser a capital do Reino do Norte, né, Jerusalém do Sul, os judeus não se darem com os samaritanos, né? E Jesus, inclusive, fala assim que ela teve já 5 maridos. Esse marido é Senhor, né? E nem sempre é vista como um homem, na verdade são deuses, né? Porque Samaria foi invadida muitas vezes por muito povo. E uma acusação que os judeus fazem com a Samaria é justamente isso, que eles são idólatras, eles já idolatraram diversos deuses diferentes. Jesus está dizendo isso também. Então o que eu quero dizer para vocês é isso. É claro que não é nessa noite que vocês vão pegar essas ideias, essas coisas, mas pelo menos eu quero deixá-los curiosos para que vocês busquem se informar sobre os contextos, né? Porque a gente vai clarear coisas dos evangelhos, né? Da mesma forma, enfim, várias outras passagens, né? A viúva de Naim, Jesus enxerga aquele cortejo, aquela viúva trazendo o filho, o único filho, né? Ela era viúva, essa já é a informação, e Jesus tem compaixão e ressuscita o filho dela, né? Ele revive, na verdade, né? Aquele filho. E aquele filho, por que Jesus faz isso? Porque ele é tomado por um sentimento de compaixão. Obviamente, uma mãe enterrando um filho já é algo, né, que deve gerar compaixão. Mas aqui também tem um contexto social. Aquela mulher, tem 2 informações sobre ela. Ela é viúva e ela está enterrando o seu único filho. Ou seja, aquela mulher, conforme a legislação do ambiente, conforme a cultura local, ela ia ser completamente destituída dos seus bens, porque os bens não eram da mulher. A mulher não possuía. A mulher, ao contrário, ela era objeto, posse de um homem, ou o seu marido, ou o seu pai, ou o seu irmão, ou o seu filho. Ela, sendo viúva, não tendo mais um pai, não tendo o marido, né? As posses dela eram do filho. Agora o filho morreu, né? Então, provavelmente as posses que ela teria voltaria para a família do marido dela, né? E ela poderia ser uma viúva do templo, ou podia se prostituir, ou fazer algo assim para se manter viva, né? A mulher tem que fazer assim um momento só pensando na mulher nesse contexto da Palestina antiga, né? De todas as cargas que caíam sobre as suas costas, né? E como ela era vista, compreendida naquela sociedade. Jesus se compadece daquela mulher, né? Porque além de a mulher perder o filho, ela perde a sua história, a sua vida, a sua dignidade, as suas coisas, né? Então, só para dizer assim que você vai compreendendo assim o ambiente, né? As coisas que eu falei, as coisas que Jesus disse não são mais bonitas, não são divinas, elas ganham uma profundidade muito maior. Eu queria, assim, nós temos pouco tempo, queria falar só de 2 coisas, assim, desse contexto, né? Uma coisa que é bem importante e que eu queria trazer, assim, é sobre as línguas, né? E por que eu acho importante para nós? Assim, são catequistas, a gente pega a Bíblia, vai dar, e a gente pega muitas versões de Bíblias diferentes, né? E muitas vezes as coisas são diferentes, né, nas Bíblias. A gente procura, às vezes, a Bíblia mais fácil, né? Cuidado que as coisas mais fáceis nem sempre são as melhores, né? E as traduções, elas são importantes. Mas, de qualquer forma, uma atitude que nós temos que ter diante daquilo que a gente lê é de acolhimento, né? E se houver um estranhamento quanto a alguma palavra, alguma coisa, compara com outras Bíblias, compara com dicionários, compara com ideias, vai pesquisar. Tem muitos autores que falam sobre pequenas coisas, a gente vai estudando. Porque, olha só, quais as línguas que corriam naquele período, assim? Tem 3, principalmente. Uma língua que é o aramaico, que ela vem, assim, não só na cultura judia, é do ambiente todo palestino. Assim, era uma língua que se falava, assim, em casa, era a língua do dia a dia deles, né? Tinha uma língua oficial, que era hebraico, e a língua grega, que era do Império Romano, que, na verdade o Império Romano tem a língua latina, mas eles, pela cultura, a cultura grega, o grego era a língua bonita de se falar, a língua universal, né? Acho que aqui diz como se fosse como o inglês de hoje, uma coisa assim que falava ao mundo. Então vejam bem, os textos, né? O que Jesus falou, ele falou provavelmente em aramaico, né? E desse aramaico, quando foram escritos os evangelhos, né, foi escrito em grego, e não é esse grego de hoje, é o grego chamado koiné, é um grego antigo, né, é diferente do grego que se usa hoje.
Desse grego nós traduzimos para o latim, do latim para o francês, do francês para o português, e assim nós temos uma série de interpretações já nas traduções, né? Então a gente tem que cuidar, só quero abrir esse parênteses, né? Porque a gente faz às vezes muitas confusões por causa de uma vírgula, né? Às vezes a gente cria uma religião nova por causa de uma vírgula, né? Sendo que na linguagem antiga, no aramaico, né, e no grego koiné, assim, não era usado nem vírgulas, não existia isso, né? Existia depois, assim, com o tempo os copistas foram colocando vírgula nas coisas, mas lá no início nem tinha. Então um cuidado muito grande, assim, para se falar, às vezes criar toda uma teoria, né, em cima do que, porque essa palavra que Jesus falou, essa expressão, né, e a gente vê muitas coisas assim. Então, muito cuidado, porque tem especialistas que fazem uma análise de linguagem, né? Tem especialistas que voltam no texto grego e descobrem como ele teria sido falado em aramaico, né? Pelas formas que se falavam na época. Mas é um processo extremamente complicado. Eu acho que nenhum de nós aqui poderia fazer, porque a gente não tem essa qualificação, esse estudo, né? Para buscar esse tipo de coisa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado assim, com todas essas ideias, às vezes que a gente tira de um versículo, né? Porque Jesus ele não falou um versículo. Uma vez eu me compliquei com uma pessoa, quer dizer que Jesus ele veio para trazer fogo, trazer guerra, porque tem um momento que ele fala, né, que do fogo, da espada, não sei o quê, mas ele só fala isso naquele trechinho. Será que isso tem que ser tomado como um todo, a mensagem do Cristo, né? Se Jesus fala em algum momento alguma coisa, mas ele não fala, tem todo um evangelho, tem toda uma história para comparar, para ver se aquilo tem concordância com aquilo tudo que Jesus falou. Se não tem algum problema, talvez até de tradução, de linguagem, de entendimento, né? Porque as palavras elas vão mudando também com o passar do tempo, né? As palavras vão mudando com o passar do tempo. E hoje, por exemplo, se fosse possível voltar ao que Jesus disse lá, é bem complicado, né? Porque tem coisas que não são só traduções, são semitismos, são expressões próprias daquele lugar que talvez nós nem entenderíamos hoje, né? E muitas coisas que Jesus fala pode estar dentro desse escopo também, assim, né? Então, como se fossem até gírias daquele momento, né? Gírias daquele, não são gírias, mas são coisas que eles entendiam lá, naquilo que eles viviam. E para nós hoje já distante, 2000 anos, e olha, a nossa cultura é muito diferente da cultura que eles viviam, é difícil de pegar, de entender. Então não vamos fazer confusão com pequenas divergências de palavras, né, de acentuação, de vírgula dentro das nossas Bíblias, buscar as melhores fontes, obviamente, né, porque a linguagem também vai mudando ao longo do tempo. Se hoje nós pudéssemos escrever aqui, né, imagine você, eu tenho um exemplo que eu acho que já citei isso uma vez para algumas pessoas aqui, mas vejam só, se hoje a gente pudesse chegar aqui e dizer assim, né, me diga uma gíria de hoje, uma gíria, uma coisa que se diz que nós entenderíamos. Tchê, uma expressão daqui, né? Tchê, né? Quem é do Rio Grande do Sul vai entender bem essa barbaridade, né? Eu poderia dizer assim, uma gíria de hoje, né? Vocês vão sair daqui, vão fazer uma ata, vocês vão escrever o que vocês acharam dessa noite, alguém vai escrever lá, bah, foi tri legal. Não, bah, foi tri massa. Vamos usar o teu tchê. Bah, foi tri massa, tchê. Né? Daqui a 2000 anos, alguém vai vir na palavra pegar essa ata e vai entender o que aconteceu essa noite. Será que essa pessoa vai conseguir entender? Bah, o que é bah? Né? O que é bah? Tri é três vezes, né? 3 tipos de massa. Massa, 3 tipos de massa. Macarrão, espaguete, né? Massa, carboidrato. Tchê, né? Caipiró, tchê, né? Bah, tri, massa, tchê, né? O que quer dizer isso? A pessoa lá, daqui a 2000 anos, vão fundar uma nova religião, vão dizer, olha, eles disseram que era bah, não sei, irreconhecível, 3 vezes macarrão, carboidrato, né? E no final caipiró. Dá para entender alguma coisa que foi dito aqui? Não, porque a linguagem mudou, né? E nós estamos às vezes com expressões assim. Eu sei que estou fazendo um exagero, assim, tá bem fora né? Mas é um pouco isso também. Tempos atrás, o meu filho, hoje ele tem 4 anos, e ele tinha, não sei que idade ele tinha, ele não falava ainda. E eu moro aqui em Araripe, assim, tem uma estradinha assim que sobe, né? E eu estava caminhando com ele, já caminhava, mas ele não falava, né?
E ele estava caminhando com ele, assim, eu queria que ele voltasse para casa, né? E ele não queria voltar. Daí viu uma borboleta, assim, olha a borboleta, vamos seguir a borboleta. Daí ele foi subindo, então, seguindo a borboleta. Só que a borboleta não me obedeceu também e ela sumiu, né? Eu fiquei sem a estratégia. E aí, ele parou. Ele ficou assim, cadê a borboleta? Ela está lá em cima, né? Lá em cima. Quando eu falei isso, ele já olhou para cima, né? Está lá em cima, ele ficou procurando a borboleta. Ele disse, não lá, é lá onde tem o sol. Porque nós estamos na área de sombra, o sol estava, né, batendo lá. Ele disse, lá no sol, aí ele já procurou o sol, né? Eu disse, não o sol, é onde bate o sol. Ele me olhou e disse, tum. Porque o sol estava batendo. Então, a linguagem, né? Tem toda uma filosofia assim, da linguagem para entender, assim, olha, daqui a 2000 anos, será que essas coisas que a gente fala vai fazer sentido para alguém se for traduzir em uma outra língua que nada tem a ver com esta, sabe? Então, é só para fazer um alerta, assim, cuidado, né? Buscar as melhores bíblias, as melhores traduções mas não faz escândalo por causa de uma frase. Não cria uma religião nova, uma seita nova por causa, né, de uma expressão, porque talvez é uma coisa mal traduzida, a gente tem que ir lá no sentido original. Não vamos fazer uma religião nova por causa de uma frase que está na Bíblia, tá? Que tem um contexto todo para estudar, tem um monte de coisa. Como exemplo, como exercício, né? Vocês conseguem... aqui uma frase que tem a ver assim, com um ponto importante da nossa fé, né? Vocês conseguem me dizer se está certo, se está errado isso? Conseguem? Não? Você não consegue? Você não está entendendo? É que aqui está em aramaico, mas isso não foi escrito em aramaico, isso foi escrito, isso aqui é o hebraico, e esse é o hebraico que é escrito o Antigo Testamento, os textos antigos. Vocês conseguem identificar a escrita? Não conseguem fazer a crítica disso? Então eu vou botar numa outra língua que é mais fácil. Estão entendendo? Entenderam tudo? Né? Está grego, pouco. É grego, está grego. Né? É claro que é só uma brincadeira aqui, né? Porque isso aqui é uma forma grosseira, é uma tradução com a ajuda do Google, não é só isso. Eu podia até ter caprichado mais e estudado a frase de fato como ela era, mas não sabia se eu ia conseguir desenhar tudo isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está escrito aqui, ó, né? Numa tradução grosseira para outra linguagem. Então, se a gente não entende o que está escrito aqui, não te mete. É isso que eu quero dizer. Né? Não te mete. Deixa para quem entende. Tá? Eu não entendo disso, não conheço ninguém também que consiga discutir essas línguas, essas formas de falar, essas formas de... Então, deixa para quem entende e a gente vai buscar a informação deles. Joaquim Jeremias, por exemplo, é uma pessoa que eu consigo estudar a partir das coisas que ele escreve e tal. Eu conheço pessoas aqui que traduziram isso, né, para o português. A primeira tradução do grego direto para o português, que é o professor Cássio, da PUC, foi o meu professor e professor... Não, foi o meu avaliador do doutorado, e o meu professor, que foi o Irineu Rabuski. São os dois que conseguem, não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas eles traduziram os 4 evangelistas, né, e o Atos dos Apóstolos do grego para o português. Tá? No mais, a gente então procura o que os outros colocam de melhor. Bom, para a gente encerrar, eu queria só falar mais uma coisa. Eu sei que assim, até eu podia ter feito de uma forma mais prática essa minha fala, né? Mas de certa forma eu queria só trazer para vocês esse contexto, assim, político-religioso, né? Porque tudo se desenvolve a partir disso. E um outro contexto, assim, talvez algumas pessoas já me ouviram falar bastante, que é justamente assim, de outra coisa que é um pano de fundo. De 80% das discussões, estou chutando 80%, das discussões de Jesus, né? Que é justamente assim, a obediência à lei. E Jesus ele entra em conflito assim, com os fariseus, com os escribas, doutores da lei, né? Porque Jesus não obedece assim, à lei como eles gostariam que ele obedecesse. Como é que ele pode ser Messias se ele não faz o que está escrito na lei? Ele não está agindo de acordo, né, com aquela rigidez da lei. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele recebe um ordenamento de Deus. E a gente vai ver tudo isso lá em Deuteronômios, nós vamos ver em Êxodo, nós vamos ver Levítico, né? Tem todas as regras e leis daquele povo, daquela região, daquela época. Tá? Que isso também, podem me criticar porque eu tenho tatuagem, né? Podem citar Levítico 18, mas eu vou
argumentar de todas as formas possíveis que isso não se aplica, né? Dessa forma como as pessoas estão às vezes dizendo. Caso contrário, vocês também deixem de comer carne de porco, vocês deixem de usar roupa de tal tipo, de 2 fios diferentes, deixem de cortar o cabelo como vocês cortam, deixem de cortar a barba como vocês cortam. No momento que todo mundo fizer todas essas coisas, eu até tiro minha tatuagem, né? Por quê? Porque aquelas leis são usadas dentro daquele contexto para dizer que aquele povo ele se diferencia dos outros povos. Então, basicamente, ele vai fazer tudo diferente do que os outros povos fazem. Os povos comem lagosta, esse povo que não vai comer. Aqueles povos comem carne de porco, até cultuam os porcos como, né, nos altares dos deuses. Então nós somos proibidos de comer carne de porco e assim por diante. Uma série de proibições que tem a ver com manter esse povo nesse caminho diante de Deus. Nós vamos ser diferentes, uma nação pura, santa, né, diferente das outras, e o que diferencia está lá escrito nessa série de regimentos, de regras e tal. Agora acontece que muitas dessas leis, elas foram ampliadas pela Torá, né, pela Halakha, desculpa, que é a lei moral, que os saduceus não seguiam, mas os fariseus sim, né, que era uma interpretação dessa lei. Então tinha uma série de requisitos, né, porque era a lei que ia tornar a pessoa justa diante de Deus. E assim, estando nós justos diante de Deus, Deus interviria na história e traria o seu Messias. Esse era o caminho, né, para se chegar até Deus. A gente se manter obediente a todas as normas e regras estabelecidas pela lei mosaica, né, e todas as outras que o povo construiu, e assim, né, a lei nos apontaria para Deus, nos guiaria, nos colocaria na direção de Deus. Isso tem sentido, e faz muito sentido na história daquele povo. Mas aí acontece algo nessa história. Jesus, ele vem ao mundo. E ele se manifesta e apresenta o reino de Deus. E aí essa lei é substituída pelo amor. Aliás, Jesus é a própria lei. Então, nós hoje olhamos para isso, né, e nós precisamos seguir a lei de Deus, mas a lei é Cristo, a lei é Jesus. Então, se a gente quer ter um parâmetro do que fazer para chegar a Deus, a gente deve fazer o que dizia a música, fazer o que Jesus fez, pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Ele é o parâmetro. A partir de agora, Jesus é a lei, e se nós seguimos conforme diz Jesus, conforme ele vivia, conforme ele agia, nós estamos seguindo na direção de Deus. Para que os ritos deixem de ser, os ritos jamais vão deixar de ser importantes, os ritos são importantes, mas eles devem nos conduzir, apontar para Deus, sem desvio, né? Acontece que nessa época de Jesus, os ritos, eles estavam tirando as pessoas da direção de Deus, né? Estava sendo pesado demais, e Jesus entra em conflito porque ele não quer, ele diz que nenhuma vírgula será mudada, né? Nenhum ponto, nada está mudado, porque só que a lei agora ela tem um objetivo diferente, né? Quer dizer, agora ele não veio para desfazer o que foi dito, né? Ele não foi para mudar nada, tudo deve ser direcionado a Deus, mas a forma de se colocar em Deus é outra. Trazendo para o nosso tempo de hoje, né, tem que cuidar porque às vezes os nossos ritos eles tomam um lugar maior do que as nossas leis, elas se tornam maiores do que o amor. E pela lei nossa e por nossas regras nós excluímos pessoas. Nós tiramos as pessoas da direção de Deus, né? Tem uma história assim, que eu vou finalizar com essa história. Uma história de um sábio, né, de um cara assim que estava meditando um dia e tinha seus discípulos, né, e ele estava meditando e um gato, não sei se você tem gato em casa, né, quem tem gato sabe que às vezes você está parado e o gato vem lá e começa a se rosquear na tua perna, começa a miar, me incomodar, né, e aquele sábio ele queria meditar e aquele gato atrapalhava ele. Aí ele pegou aquele gato e amarrou ele numa árvore, né, para que ele tivesse um pouco de sossego. E ele teve sossego, estava meditando, enquanto meditava, o discípulo veio, chegou perto dele e disse, tive a iluminação, eu vou sair pelo mundo, vou fazer não sei o que, uma experiência, tal. E o discípulo disse, tá bem, quem é que vai tomar conta disso aqui? Você, enquanto eu estiver fora, você tome conta de tudo isso aqui, atenda ao povo, né? E ele sai, na jornada dele, fica muitos anos fora. E quando ele volta, um dia ele volta, ele vai chegando no povoado e ele vê assim muitas barraquinhas, pessoas, compre aqui o seu gato, leve o seu gato para meditar, leve o seu, né? E as pessoas, elas estavam
vendendo gato, é mais o seu gato, né? E aí ele pergunta para o seu discípulo, o que está acontecendo aqui, né? Ele diz assim, eu captei a mensagem, né? Eu vi que você estava meditando com o gato amarrado na árvore. A partir de então, todas as pessoas que querem meditar e ter uma iluminação devem ter um gato e amarrar ele numa árvore perto da meditação, né? É uma história boba, né? Mas, só que muitas vezes eu olho para as nossas igrejas, para as coisas que a gente faz, fora da igreja, inclusive, e parece que é usar um gato para meditar, entendeu? A gente está seguindo uma regra e nem sabe o que ela quer dizer, qual é o sentido daquilo, né? E às vezes a gente está tão perto das leis, presta atenção, a gente está tão perto das leis, mas tão longe das pessoas, do próximo. Eu vou dizer para vocês que isso não é evangélico, né? Isso não é evangélico. A gente se aproxima tanto das leis e não confundam uma coisa assim, uma coisa é moral e a outra é moralismo, ok? A moral é inerente, mas moralismo fuja. Né? Então, que a gente possa olhar para Jesus assim, né, como sendo aquilo que ele fala. Naquele mundo, né, naquela Palestina, naqueles conflitos, naquela espera, né, são as nossas esperas hoje também, os nossos conflitos também estão aqui, né, nesse tempo, também estão aqui nesse momento, por isso que a Palestina na época de Jesus, a época de Jesus é a de hoje também, nós estamos também com muitas dificuldades, né? E uma pergunta ainda se impõe. Uma pergunta ainda se impõe para a gente, né? Porque para alguns a solução era militar, para outros a solução era, política, né? Para outros era a lei. Para os saduceus, principalmente para os fariseus, para os essênios, para os escribas, né? A lei é que conduziria as pessoas a Deus, né? Jesus vem e diz, e coloca outra coisa no lugar da lei, né? O que fica no lugar da lei? O próprio Jesus. O caminho para chegar a Deus é o próprio Jesus. E aonde ele diz isso? Ele diz isso... não está aqui. Aqui, ó. Conseguem ver? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? A lei, enquanto não existia esse caminho, era um caminho. Agora nós temos o caminho, né? Então, em tudo que nós formos viver, trabalhar dentro da nossa vida, da nossa fé, da nossa espiritualidade, Jesus é o centro, né? E que esse Cristo, ele possa ser pensado por nós, catequistas, né? Possa ser pensado de forma a nunca ser apenas pensado, né? Essa é uma frase de Johann Netz, num livro chamado Mística de Olhos Abertos, que eu gravei assim como uma frase ideal de vida, assim, né? O Cristo nunca deve ser pensado de forma a ser apenas pensado, porque senão ele se torna mais uma ética, uma lei, uma filosofia, e é muito mais do que isso. No Evangelho que vocês leram hoje, né? Os talentos, embora esse Evangelho tinha uma outra forma de colocar, né? As moedas, talento era uma moeda, né? E por causa dessa moeda chamada talento, que podia ser de prata ou de ouro, a gente faz às vezes muito peso assim na ideia de que Deus nos deu talentos, no sentido de dons, habilidades, né? Mas não é só isso. O que Deus nos trouxe foi o reino de Deus. O reino de Deus irrompeu na história. Se nós esperávamos, passamos milênios esperando esse reino chegar, ele chegou. Mas ele vive na tensão do já agora e ainda não. Ele está sendo posto, construído. E nós hoje somos aqueles discípulos que receberam o reino e vão prestar conta do que receberam, né? Então que a gente possa frutificar esse reino, que possa render cada vez mais e que a gente possa transformar essa sociedade um pouquinho mais crística, né? No seu mistério, mas principalmente no amor de Jesus.